Vinícius Bueno está conosco aqui para trazer o destaque da rodada do Brasileirão desse fim de semana, as notícias do nosso esporte. Fala, Vini, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para Silvânia, para todos que nos acompanham aqui no Pulo do Gato. Foi mais uma jornada, mais uma rodada eletrizante na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem aqui a Rádio Bandeirantes transmitiu 2 partidas, já que Palmeiras e Corinthians entraram em campo no sábado. Ontem foi a vez da gente acompanhar os jogos do São Paulo e também do Santos. O tricolor jogou fora de casa contra o Curitiba no Couto Pereira e mais uma vez tropeçou. Não venceu, foi o 10º jogo consecutivo que o time do Fernando Diniz acabou sofrendo um gol, acabou vazado. O Curitiba abriu o placar com o Robinho cobrando falta e na segunda etapa o Reinaldo, sempre ele, guardou o seu de pênalti, colocando números iguais no marcador. O Fernando Diniz balançando ainda mais no cargo, então será uma semana de muita apuração para o setorista do São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes, o Rafael Bellatini, porque a qualquer momento é possível que o tricolor faça essa mudança no comando técnico. E o Santos entrou em campo um pouquinho mais tarde, em Goiânia, às 6h15, para vencer fora de casa o Goiás pelo placar de 3-2. Foi um jogo eletrizante, foram 5 gols que valeram, mas ainda teve um gol do Goiás no último lance da partida com o Vitor Andrade, ex-jogador do Peixão. Esse gol acabou anulado e o Santos mais uma vez conquistando uma boa vitória. Quero destacar também a goleada do líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, vencendo o Vasco da Gama no Mineirão pelo placar de 4-1, 5 gols foram marcados no primeiro tempo, foi um jogo eletrizante e com esse resultado agora, Pedro, o Galo abre 5 pontos na liderança. O Atlético Mineiro é o primeiro com 27 pontos em 12 jogos, na sequência o Internacional de Porto Alegre com 22, a mesma pontuação do Palmeiras, com o Flamengo fechando o G4. Vale a gente destacar que o Corinthians está na 14ª colocação, hein, Pedrão? Com 2 pontos acima do time que abre o Z4. Vamos esperar o time chegar na zona de rebaixamento para trocar o técnico, Vinícius Bueno? Acredito que será uma semana de muita apuração também para o João Paulo Capelanes. O Capê trouxe a informação nas últimas horas que o Coelho já não tem o mesmo respaldo que tinha quando foi efetivado como treinador interino. Então é cada vez maior essa busca por um novo treinador e é possível que haja essa troca no comando nos próximos dias. Agora você falou do Galo Mineiro aí, o outro mineiro, mas o que está acontecendo com o Cruzeiro, hein? Tá começando a ficar preocupante a situação na zona de rebaixamento da Série B. Mais uma derrota aí nessa rodada, né, Vini? Isso, no último sábado, para o líder do campeonato da segunda divisão, da Série B, o Cuiabá. E foi um jogo muito esquisito, né? Porque o Cruzeiro não se encontra na competição. Entra rodada, sai rodada e o time continua derrapando. Já trocou o seu treinador, agora com o Ney Franco no comando. Acabou perdendo pelo placar de 1-0. A gente sempre lembra, né, que o Cruzeiro tem hoje uma dívida avaliada na casa de R$1 bilhão. É um time que começou a Série B com 6 pontos a menos do que os seus concorrentes por punição na FIFA. Ou seja, a situação é sim bastante delicada. Já se passaram 13 rodadas, o time somou só 11 pontos e hoje abre o Z4 da competição, ou seja, precisa abrir os olhos não só em relação ao acesso para a Série A, um acesso que começa a ficar cada vez mais complicado, mas agora com o time também correndo riscos de ser rebaixado para uma Série C, hein, Silvânia? Agora na Europa, o que me chamou a atenção nesses últimos dias é que um parece que ficou com inveja negativa do outro, né? Só teve goleada, levadas por times que estão sempre no topo da tabela. O City já tinha tomado uma goleada, né? O Manchester City. Depois, antes o Barcelona. Agora, nesse final de semana, o Manchester United e o Liverpool tomaram uma sapecada. 7-2, né? Foi a primeira vez na história da Premier League, na história do campeonato inglês, que 2 times do Big Six, 2 times ali considerados os gigantes, sofreram 6 gols na mesma rodada. Porque o Manchester United perdeu para o Tottenham em casa pelo placar de 6-1, e aí todo mundo pensou, opa, foi o resultado atípico da rodada. Não, horas depois, o Liverpool, fora de casa, perdeu por 7-2 para a equipe do Aston Villa. É torcedor que brincou com o torcedor adversário, depois teve que ficar quietinho, né? É verdade, foi um grande jogo no campeonato inglês. Tivemos bola rolando na tela da Band no campeonato italiano e vale a gente destacar para encerrar que ontem tivemos mais um jogo na tela da Band da NBA. Nossa, as finais, que jogaço, hein? eletrizantes. Olha, eu tô meio assonado aí de manhã porque eu fiquei assistindo até o fim. Eu não consegui parar de ver o jogo. Foi o melhor jogo dos 3, sem sombra de dúvida. Um jogo eletrizante com toda a emoção que o basquete pode proporcionar, né, Vini? Eu falei há pouco com o JP Vergueiro no primeiro jornal que eu precisava
precisava acordar cedo para fazer as participações, mas não consegui dormir cedo, porque foi o melhor jogo disparado, concordo contigo. O Jimmy Butler pegou a bola, acabou com o jogo, fez 40 pontos para a franquia de Miami, deu 11 assistências, 13 rebotes. A dupla LeBron James e Anthony Davis, que costuma acabar com os jogos, ontem fez a mesma pontuação do Jimmy Butler. Então vale a gente destacar, né, que era um jogo crucial para o time de Miami, que viu nos primeiros 2 jogos o Lakers abrir 2-0, e ontem era um jogo que o time de Miami não podia perder, porque jamais uma franquia na história das finais da NBA reverteu uma série de 3-0. Então agora o Lakers continua à frente, vencendo por 2-1, a série um pouco mais equilibrada. O próximo jogo nesta terça, às 10 horas da noite. Você falou do campeonato italiano e não teve o jogo, não aconteceu o jogo entre Juventus e Atalanta ontem, né? Juventus e Napoli. Aliás. O time de Nápoles teve 3 profissionais que testaram positivo para a Covid-19, sendo 2 jogadores e um membro da comissão técnica. E aí vale a gente explicar, né, que pelo regulamento do campeonato italiano, o time de Turim, o time da casa, a Juventus, ganhou por WO. Teve uma vitória por 3-0, porque eles foram a campo, o trio de arbitragem também esperou ali, como manda o protocolo, 45 minutos. Como o time de Nápoles nem viajou, nem foi a Turim, foi decretado o WO, mas o caso pode parar na justiça e o time do Napoli tenta remarcar esse duelo para uma outra data. Porque o Napoli disse que estaria disposto a jogar. Ele tinha mais do que o número de jogadores mínimo necessário. Só que as autoridades de Napoli impediram a viagem até Turim, né? Foi Perfeito. isso. Eles decretaram que o time não poderia viajar até Turim. Então, volto a dizer, foi decretado um WO ontem, mas é possível que esse jogo seja remarcado. Vai para a justiça, certamente. Valeu, Vinícius Bueno. Ótima semana para todos nós.